Evangelho de Maria Madalena, versão reconstituída. Introdução. Infelizmente, nos originais muito do começo do texto e do meio do Evangelho de Maria Madalena estão fragmentados. Contudo, reconstruir e preencher essas brechas obscuras é um aspecto gnóstico clássico, e Robert Price faz exatamente isso em seu livro, O Novo Testamento Pré-Niceno. Em termos menos poéticos, Bob reconstrói habilmente o Evangelho de Maria Madalena, a partir das teologias e dispositivos literários dos cristãos gnósticos platônicos médios, como os valentinianos e os setianos. Ele reconstrói o texto tomando a trajetória natural de dois mitos gnósticos predominantes: a ascensão da alma desencarnada através dos reinos celestes, guardados por porteiros angelicais ou demoníacos, e os mistérios transmitidos ao acordado por um hierofante ou gnóstico revelador. Início do texto, capítulo 1. No terceiro dia após o seu sofrimento, o Salvador apareceu aos seus discípulos, que estavam todos reunidos no Monte das Oliveiras. E quando ele aquietou suas dúvidas, ele começou a ensiná-los da seguinte forma: meus irmãos e irmãs, há muito tempo gostaria de lhe dar a conhecer as verdades mais profundas, e que vocês devem saber para que suas almas encontrem a salvação, e que até agora vossos ouvidos foram impedidos de ouvi-los, porque os vossos corações estavam ligados ao mundo pelo qual acabo de morrer, e do qual fui ressuscitado para sempre. E vossas mentes foram ressuscitadas comigo, de modo que agora são capazes de compreender o que não podias compreender antes. Arranquei-te das garras do arconte deste mundo, para que possas ouvir as palavras que um discípulo deve ouvir do seu mestre e que um mortal deve ouvir do seu Deus. Capítulo 2. E Pedro ficou ousado e perguntou: Senhor, fala-nos sobre o Pai, quem ele é e por que ele te mandou. E Jesus respondeu: Simão, você é abençoado, porque você não acha que sabe, isto que é um mistério para toda a carne. Porque o meu Pai não é o criador do mundo da matéria que vemos ao seu redor, um mundo cheio de morte e de desespero, mas que, vendo com a febre da carne e seu desejo, os mortais consideram-no cheio de todo deleite e conforto, e assim desperdiçam suas vidas em busca de ilusões. Não. Todas essas coisas escravizam a humanidade apenas ao Criador material. Meu Pai é exaltado acima deste, de onde é chamado Deus Altíssimo. Pois ninguém fala de nada como um mais alto, a menos que haja outros abaixo dele. Capítulo 3. E vocês mortais são em parte suas criações, em que ele moldou o corpo da impureza imunda. Mas vossas almas ele roubou do mundo de luz de meu Pai. Com eles, ele transmitiu aos seus corpos de carne uma aparência de vida, que é apenas uma sombra da vida que você conheceu no pleroma do Altíssimo. A que você permanece sempre na ignorância, nunca conhecendo a sua origem, ou o seu destino. E pela falta desse conhecimento você perece e renasce em novos corpos uma e outra vez, desde que a saída esteja oculta de você. E é por isso que o Pai me enviou ao mundo, na semelhança de vossa carne, para que eu vos comunicasse estas verdades. Capítulo 4. André perguntou: ó Salvador, o que faremos então daquelas coisas que quando em carne dissestes à multidão, e que não diferem muito do que elas ouviam de seus escribas? E o Salvador respondeu: que fique assim por agora, ó André. Alguns deles ainda podem descobrir que abrigam a centelha da luz dentro deles, e então eles procurarão isto que eu lhes ensino agora. Outros não podem, mas meu Pai os ama, e ele me ordenou que lhes concedesse tal sabedoria, e que eles possam compreender para mitigar a dureza de quem criou este mundo e que deu os mandamentos ao legislador. Nada acharás falso neles, mas, no entanto, não vos dá instrução quanto à salvação de vossos espíritos. Capítulo 5. Levi perguntou ao Salvador: meu Senhor, então, com que sofrimentos sofrestes e morreste a morte? E o Salvador respondeu: sofri e não sofri. Eu morri e não morri. Pois todos os desígnios forjados pelos malévolos arcontes foram para libertar-me da roupa vergonhosa da matéria, e que havia assumido por causa da minha estada neste mundo. Por muito tempo eu vinha dizendo para que você mantivesse a minha identidade em segredo, mas o demônio reconheceu meu poder, e finalmente eles me crucificaram. Mas eles não suspeitaram que seriam a causa da minha libertação. E a razão pela qual sofri essas indignidades foi por causa daqueles sem espíritos verdadeiros, que, sendo elevados, eu poderia afastá-los do Criador e trazê-los ao conhecimento da notícia de mim que vocês proclamarão. Muitos deles serão chamados, embora poucos escolhidos. Capítulo 6. Salomé lhe perguntou: qual será o fim de todas as coisas, e por que somente alguns serão salvos? O Salvador disse-lhe: ó mãe de Tiago e João, sua curiosidade é tão grande quanto a de Sofia, que desejava espiar por trás do véu do pleroma. Amém. Eu lhes digo,
As notícias do reino da luz serão pregadas ao longo deste mundo sublunar, e no mundo abaixo. E aqueles que ouvirem essas verdades e a mantiverem em seus corações escaparão da roda da morte e renascimento quando seus corpos morrerem. Suas almas ascenderão e, se forem sábias, passarão pelos governantes das esferas celestes. E assim que o número total dos eleitos for assim redimido, todos os que abrigarem dentro de sua composição a divina luz de meu Pai, a matéria que os aprisionou, voltarão ao estado de barro virgem, sem nenhuma impressão semelhante a ele. Finalmente toda a criação do Criador retornará à asfalto de vida. Capítulo 7. Simão Pedro perguntou: então a matéria será destruída, ou não? O Salvador disse: todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas. Elas dependem umas das outras, e se separarão novamente em sua própria origem. Pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Pedro disse-lhe: tendo explicado todas as coisas para nós, diga-nos também, qual é o pecado original do mundo? O Salvador respondeu: não há nenhum pecado em si. Em vez disso, são vocês que fazem uma coisa pecaminosa, quando realizam atos semelhantes ao adultério, a única que é apropriadamente denominada pecado. É por isso que o bom veio entre vós, para purificar toda a natureza, a fim de restaurá-la ao seu estado original. Então ele prosseguiu, dizendo: esta é a razão pela qual você adoece e morre, pois o espírito sempre busca escapar da mistura com o corpo da morte daquele que ainda não está iluminado. Aquele que compreende minhas palavras, que as coloca em prática. A matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Essa é a razão por que vos digo: tende coragem, e se estiverdes desanimados, procurai força das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Capítulo 8. Quando o abençoado falou assim, ele saudou a todos, dizendo: a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo: por aqui ou por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Seguiu. Quem o procurar, o encontrará. Prossegui agora, então, pregai o evangelho do reino. Não estabeleçais outras regras, além das que vos mostrei, e não instituais como legislador, se não sereis cerceados por elas. Após dizer tudo isso, partiu. Mas eles estavam profundamente tristes, e falavam: como vamos pregar aos gentios o evangelho do reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparam, vão poupar a nós? Maria Madalena se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos: não vos lamentais nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Após Maria ter dito isso, eles entregaram seus corações a Deus e começaram a conversar sobre as palavras do Salvador. Capítulo 10. Pedro disse a Maria: irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, as de que te lembras, aquelas que só tu sabes e nós nem ouvimos. Maria Madalena respondeu, dizendo: esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar essas palavras. Disse ela, eu tive uma visão do Senhor e contei a ele: mestre, apareceste-me hoje numa visão. Ele respondeu e me disse: bem-aventurada sejas, por não teres fraquejado ao me ver. Pois, onde está a mente, há um tesouro. Eu lhe disse: mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou com o espírito? Jesus respondeu e disse: não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambos. Assim é que tem a visão e é por isso que estou falando com você agora, ó Maria. Capítulo 11. E eu lhe perguntei: ó Senhor, sabemos que você nos deixará para ascender ao reino da luz de onde você veio primeiro. E é lá que desejamos nos juntar a você, para que não continuemos sendo órfãos neste mundo. Mas nós não sabemos o caminho para onde você está prestes a ir. Não se apresse em partir, ó Salvador, sem revelar o caminho invisível que leva ao Pai, que é o caminho que toda alma deve seguir quando deixar para trás a insensível mistura com a matéria, no dia em que a carne afrouxar o seu aperto. E o Salvador disse-me: ó Maria, eu te mostrarei o caminho que deves seguir, para que no dia em que teus irmãos te perguntar destas coisas, você saiba, o que você e eles devem saber, a realização da verdadeira salvação, para que todos possam se reunir na casa da luz no alto, de onde todas as almas dos eleitos surgiram primeiro. Primeiramente, saiba o seguinte: o caminho é simples, mas não encerrado. Ela serpenteia através das 7 esferas celestes, e cada uma delas é zelosamente vigiada por seu guardião e coletor de pedágio,
sempre vigilante para receber o que lhe é devido. Quando eu mesmo desci da luz pleromática, disfarcei-me, vestindo a aparência e a natureza de cada arconte do seu reino, de modo que passei livremente entre os seus habitantes. E eu mudei a vestimenta de novo e de novo com cada mundo pelo qual passei, como o ator que muda a vestimenta a cada nova cena. Agora, como você sabe, eu voltarei de onde vim, e preciso remover cada camada externa, mesmo 7 corpos de cada substância diferente, deixando cada manto pendurado nas mãos do arconte governando cada esfera. Você e seus irmãos não serão capazes de fugir tão facilmente do ofício dos arcontes. Mas, embora sejam vigilantes, não é grande coisa enganá-los, desde que você saiba quais palavras os vencerão. Capítulo 12. E, além disso, ele me mostrou em minha visão a alma dos redimidos, que é a única que sabe de sua origem e seu destino. Aquela alma surgiu como uma faísca de uma fogueira na noite fria. Tendo retirado o sufocante corpo de carne grossa, continuou a subir até que finalmente a alma chegou ao primeiro dos poderes, aquele mesmo que é chamado escuridão, e que assim falou a ela: não prossigas além, transgressor. E a alma respondeu: por quê? Em que pequei contra você? E as trevas responderam: aquele meu reino é um reino das trevas, e ninguém que acenda a tocha do conhecimento é permitido aqui. Agora, vamos extinguir a sua luz, para que você possa retornar ao sono tranquilo da ignorância. E a alma respondeu: não, ó escuridão, mas aqueles que dormem o seu sono, só o fazem porque eles são primeiro ignorantes de sua astúcia. Mas disto o Salvador me avisou. E assim extinguiu de mim o poder das trevas, e regozijando-se por estar livre de outra natureza, a da ignorância mundana, a alma seguiu. Capítulo 13. Depois de um tempo se elevando, a alma alcança a esfera do arconte do desejo, que é aquilo que faz com que as naturezas se misturem, e que procura despertar na alma em fuga o carinho por aquelas falsas delícias deixadas para trás na terra, de modo que incite nela o desejo de retornar ao mundo. E o próprio desejo apareceu ali num instante, falando com ele, dizendo: quem és tu? E de onde você surgiu? E a alma disse: eu sou da semente do Pai vivo e não pertenço a este mundo. Não me atrapalhe, pois busco apenas voltar ao lugar de onde surgi pela primeira vez. Assim ele falou com isso. E o desejo disse à alma: não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por que falas mentira, já que pertences a mim? A alma respondeu e disse: eu te vi. Não me viste, nem me reconheceste. Usaste-me como acessório e não me reconheceste. Depois de dizer isso, a alma foi embora, exultante de alegria. Em seguida, encontrou o terceiro poder, chamado ignorância. Ele interrogou a alma e disse: aonde você pensa que está indo? Você acha que merece entrar no céu? Estás aprisionada à maldade. Estás aprisionada, não julgues. E a alma disse: por que me julgaste apesar de eu não haver julgado? Eu estava aprisionada, no entanto, não aprisionei. Não fui reconhecida que o todo se está se desfazendo, tanto as coisas terrenas quanto as celestiais. 12. Quando a alma triunfou sobre o terceiro poder, ele ascendeu e viu o quarto poder, que assumiu 7 semelhanças. A primeira forma, trevas; a segunda, desejo; a terceira, ignorância; a quarta é a comoção da morte; a quinta é o reino da carne; a sexta é a vã sabedoria da carne; a sétima, a sabedoria irada. Essas são as 7 potências da ira. Eles questionam a alma: de onde vem você, assassino? Para onde você está indo, viajante espacial? 15. Por sua parte, a alma respondeu, dizendo: o que me subjugava foi eliminado e o que me fazia voltar foi derrotado, e meu desejo foi extinto, e a ignorância expirou. 16. No meio de um mundo fui liberto de um mundo e, liberto de um padrão de morte, recebi libertação de um protótipo celestial, libertação da cadeia do esquecimento que são transitórios. Daqui em diante, alcançarei em silêncio o final do tempo propício, no reino eterno. Capítulo 14. Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos: dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os inquiriu sobre o Salvador: será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela? Ele a preferiu a nós? Então Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro: Pedro,
Sempre foste exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem. Daí tê-la amado mais do que a nós. Antes, o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separarmos, como ele nos mandou, e pregarmos o Evangelho, não criando nenhuma regra ou lei, além das que o Salvador nos legou. Depois que Levi disse essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.